Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 20. Mesmo assentado como você está, meu amado, minha amada, acompanhe a leitura da Santa Palavra de Deus. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Aliás, eu vou ler a partir do verso 17, vou chegar até o verso 20. E vendo o menino, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Nós estamos nos aproximando da data festiva da cristandade, quando se comemora o Natal, o nascimento de Jesus. Algo que lembramos de modo especial em dezembro, mas que, irmãos, não deveríamos esquecer nenhum dia do ano, nenhum mês, nenhuma semana. Deveríamos todos os dias acordar, abrir os olhos, com a lembrança de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nós sabemos, o Natal de Cristo foi assinalado por sinais sobrenaturais. O próprio nascimento dele foi um ato sobrenatural, porque foi concebido de uma virgem. Afinal de contas, era o Filho de Deus, gerado pelo próprio Espírito Santo, o Verbo que se fez carne para nos salvar. Houve o brilho de uma estrela, houve um coral de anjos. Reis vieram do Oriente distante para prestar-lhe culto. E esta manhã eu gostaria de por uns breves momentos, meus irmãos e minhas irmãs, refletir sobre a nossa reação a tudo isso, a partir da reação daqueles homens humildes, os pastores de Belém. Quando o Rei do Universo, quando o Rei dos Reis, o Rei dos Céus, veio a este mundo, a notícia não foi dada aos poderosos, aos políticos, aos governantes, aos ricos, aos dominadores deste mundo e nem mesmo aos líderes religiosos. A boa nova foi dada por um coro de anjos a humildes pastores, que estavam nos campos, na madrugada, cuidando dos seus rebanhos, uma das classes mais desprestigiadas da sociedade judaica. E a este grupo, humilde, singelo, foi anunciado que o Messias havia chegado, ele mesmo de uma forma humilde e singela. Nós conhecemos a história. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a saber. E foram apressadamente e encontraram ali, junto à manjedoura, Maria, José e sobre ela o menino Jesus. Aquilo que os pastores tomaram conhecimento, eu e você também já tomamos. Esta não é uma mensagem desconhecida para nós. Assim como aqueles homens puderam ver o Filho de Deus, nós também podemos vê-lo pela fé e sabemos do seu nascimento. A notícia não nos é desconhecida. Irmãos, ainda é desconhecida em alguns lugares do mundo. Talvez até mesmo em alguns lugares do Brasil. Mas não é desconhecida para nós. O que eles viram, nós vemos. O que eles ouviram, nós ouvimos. O que eles viveram, nós vivemos. O que eles sentiram, nós sentimos. A questão é o que fazemos com tudo isso. Qual tem sido a nossa reação? Como comemoramos o Natal de Jesus? Amém? Mas não apenas isso. Não apenas como comemoramos o Natal de Jesus, como vivemos o dia a dia. Eu acredito que há 3
marcas na reação dos pastores à vinda de Cristo que deveriam marcar, assinalar também o coração e a vida do crente. A primeira, alegria. Aqueles homens ficaram cheios de alegria, aqueles homens ficaram cheios de júbilo. A palavra de Deus nos diz que eles foram, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito, voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Alegria. Alegria. Eu me lembro que eu devia ter 10, 11 anos e um coleguinha, o nome dele era Afrânio, me disse que não gostava do Natal. Estava chegando dezembro e eu disse a ele, olha, está chegando o Natal e eu gosto muito, eu espero o ano todo pelo Natal. E o Afrânio me disse, eu não gosto do Natal. Eu perguntei a ele por quê e ele me disse, porque quando eu era criança, nós éramos muito pobres. E então, meu pai não tinha dinheiro para comprar presente de Natal para a gente. E é uma coisa que eu nunca superei e eu não gosto do Natal. Eu fiquei muito impressionado com aquela resposta por 2 motivos. Primeiro, porque eu achei que o Afrânio ainda era muito novo para já ter trauma de infância. 11 anos, e falando, quando eu era criança, cara, você é o quê? Terceira idade? A segunda razão pela qual aquela resposta me trouxe estranheza, é que, para o Afrânio, a alegria do Natal era presente. E isso nem me passava pela cabeça. Não era por isso que eu gostava do Natal. Irmãos, o Natal é uma época de tristeza para muita gente. Muitos homens e mulheres se sentem angustiados, melancólicos no Natal. Os casos de depressão aumentam. Na verdade, a época do ano em que os bombeiros atendem a mais tentativas de suicídio são o Natal e o Ano Novo. Se nós olharmos na direção errada, não nos sentiremos como os pastores. Mas se lembrarmos que Deus nos amou e enviou seu Filho, então a nossa resposta será de alegria. E como eu disse, amados, não apenas alegria no Natal, mas todos os dias. Se o seu Natal for ceia, peru, presente, o seu Natal vai ser um Natal triste. Vai ser um Natal pobre. E infelizmente esse é o Natal da maioria das pessoas, não é? Uma segunda marca que podemos ver assinalada como reação dos pastores de Belém à notícia que receberam foi a marca da gratidão, da adoração e do louvor. A Bíblia diz que eles voltaram glorificando a Deus, louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. A vida do cristão é culto. A vida do cristão é adoração. A vida do cristão não é uma expectativa pelo que Deus lhe fará, mas uma celebração pelo que Deus já lhe fez. De modo, meus queridos, minhas queridas, que diante do Natal de Cristo e do Cristo do Natal, devemos prestar a Deus culto, devemos prestar a Deus louvor, devemos oferecer a Ele honra e glória por tudo o que Ele fez e continua a fazer por nós. O que Deus poderia dar de mais precioso a você do que o próprio Filho dele. E se isso não for motivo para amar esse Deus, e glorificar esse Deus, e exaltar esse Deus, meu irmão, minha irmã, eu não sei mais o que é. Sejamos gratos a Deus pelo grande presente que a humanidade recebeu. O terceiro e último aspecto da reação dos pastores à vista do Cristo encarnado foi o testemunho, foi a evangelização. Maria guardou todas aquelas coisas no seu coração, ela meditava, ela refletia. Era uma mulher tão sábia, era uma pessoa tão especial, embora fosse a mãe do Salvador, embora tivesse este privilégio, guardava silêncio, meditava e refletia.
Mas a atitude dos pastores foi de divulgação. A palavra do Senhor nos fala que eles deixaram a estrebaria, divulgando a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Aqueles homens não tinham um curso de teologia. Aqueles homens não eram formados em ciências. Aqueles homens não tinham anos de conversão. Aqueles homens não conheciam a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Mas aqueles homens haviam estado com Jesus. E disso eles podiam testemunhar. E quanto a você, tem testemunhado? Tem falado daquilo que Deus operou na sua vida? Irmãos, a igreja precisa sempre se lembrar que a boa nova do nascimento de Jesus é para ser sentida, é para ser agradecida, mas é também para ser compartilhada. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Vamos nessa manhã nos inspirar na reação dos pastores às novas de Belém e nós mesmos nos tornar com alegria e gratidão mensageiros de que Jesus nasceu, de que é Natal. Deus nos abençoe.